A Freira no Subterrâneo, autor anónimo, traduzido por Camilo Castelo Branco. Capítulo 1. Uma carta anónima. Ao entardecer daquele dia, passou-se um drama íntimo em casa de Zolpki, juiz do crime. Arrastava-se aos pés do magistrado uma formosa menina de 17 anos, lívida, sufocada pelas lágrimas, como as palavras descosidas que a um tempo denotavam grande desespero e turbação. «Pai!» exclamava ela. «Meu pai! Não faça a minha desgraça neste mundo e a minha condenação no outro! Eu estou tão nova e desejo tanto a vida! Deixe-me ser feliz como meu pai há sido! Quem foi que escolheu a sua noiva? Não foi meu pai? Minha mãe, amada obstinadamente, não explicou bastante a razão da sua ternura? Meu pai amou. Consinta que eu ame também. Não proíba que eu tenha o meu quinhão de felicidade. Foi tão bom para comigo até hoje. Tratou-me com tanto mimo. E quer num momento destruir as carícias de 17 anos. Pense, meu pai. Olhe que vai fazer a desgraça de sua filha, condená-la à morte pior que a dos criminosos. Minha filha, respondeu o juiz, rasgas-me o coração e fazes-me com as tuas lágrimas maior mal do que tu imaginas. Então enxugue-mas, meu pai. Não posso, porque a minha posição de pai me obriga a fazer-te feliz, embora não queiras. Tu amas, queres amar um homem de 20 anos, sem posição, pobre, sonhador de quimeras, que te arrebatou a não sei que mundo perigoso e falso, embriagando-te com promessas tanto mais perturbadoras quanto elas se desfazem no vago. Filtrou-te ao coração isso que os homens chamam poesia e que tu bebeste a longos haustos. Vladimir sabe que és rica, vê-te formosa, que admira que ele te queira. Quer-me, sim, mas não pede dote. Mas sabe que eu não deixarei minha filha ser pobre. E por que não? Se eu antes quero com Vladimir a miséria do que a opulência com o conde de Sergi. Dou importância à riqueza como acessório, mas como base da felicidade não. Vladimir não é nobre? É. O pai sabe que ele trabalha incessantemente e se a sua família, empobrecida pelas revoluções, nada lhe deixou, ele esforça-se por adquirir posição. Concedo. E bem sabe que há de alcançá-la honrosa com a vontade e inteligência que tem. Talvez, mas em que tempo? Isso não importa. O essencial é que ele consiga um dia o lugar que merece. Lutaremos unidos e amparados um pelo outro. A nossa felicidade material, lentamente adquirida à custa de muitos trabalhos e privações, há de nos ser por isso mais grata. Eu sei que minha mãe era pobre quando meu pai casou. Deixe-me escolher um marido também pobre. É diverso. Eu apenas casei, enriquecia. Nego que haja felicidade sem dinheiro. Sem dinheiro não há talento que brilhe. Honras e celebridades pagam-se. Se Vladimir fosse rico, convinha-me. É pobre, não me serve. Se agora te queixas da minha dureza, mais tarde a experiência te convencerá de que eu tinha razão. Não, meu pai, nunca! Fala-me da experiência. Quando tinha a minha idade, raciocinava assim? Os trabalhos da vida, quando são dois a suportá-los, não custam. Os meus próprios sofrimentos hão de ser causa a que Vladimir me adore mais. Cuida que eu posso ser feliz se me separa dele? Hei de amaldiçoar a opulência em que ele não tiver parte. Amo-o e não tenho outra ideia, outro pensamento que não seja isto. Amo-o. É o instinto, é talvez uma loucura, desgraça ou felicidade. Tenho-a no íntimo da minha alma. É amor que me arde no sangue, irresistível. Nem meu pai pode apagá-lo. Mate-me, que nem assim o extinguirá. Da sua parte está o poder que ameaça, da minha, a fé ardente que salva.
a esperança inflexível, a ternura humildosa. Ajoelho a seus pés, primeiro porque é meu pai, depois porque é meu mestre e árbitro da minha felicidade. Se o pai soubesse quanto eu havia de amá-lo se consentisse, a minha vida seria curta para lhe agradecer e a dele também, porque o venera e respeita e o preza como o pai de filha tão querida. E o juiz, desenlaçando-se dos braços da filha que o prendiam, replicou: Wanda, até agora mostrei grande brandura e extrema paciência. Esperei vencer com a razão as suas repugnâncias e desfazer esses desvarios com a minha generosidade. Vejo que nada consegui. Se cuida que de dia em dia vai ganhando terreno, juro-lhe que não conseguirá abalar as minhas resoluções. O que uma vez disse está dito para sempre. Parece-me que deve conhecer bastante o meu caráter para compreender que a sua teima acabará por me cansar. Uma coisa lhe proíbo, não pense mais em ser esposa de Vladimir. O seu poder, meu pai, limita-se a dominar os meus atos. Outra coisa quero. Qual? Há de casar com o conde Sergi Radziwill. Wanda levantou-se de golpe. Operou-se nela tão rápida e completa transformação que seria impossível reconhecer a donzela suplicante, ainda há pouco, na mulher que se aprumava severa, frente a frente do pai. Tenho 17 anos, disse ela. O pai recusa que eu me case com o homem cujos bens de fortuna são a força e amor que o seu valor pessoal lhe dá. Não lhe nego esse direito. É rigoroso e cruel, mas prostro-me, reconhecendo-lhe. A lei autoriza-o, é o que basta. Mas virá um dia em que a lei seja por mim. A equidade tem alternativas, mas impor-me que case com o conde Radziwill, isso é que não pode. Chega a minha vez de lhe dizer que não quero, e ninguém, nem meu pai, que representa a justiça, pode fazer que entre no meu dedo o anel nupcial do homem que detesto. Por que é esse ódio, Wanda? Por quê? O conde Radziwill é meu inimigo, logo que meu pai o defende contra mim. A riqueza dele dá realces à pobreza de Vladimir. Que importa que o pai me encareça a posição que ele ocupa na sociedade, querendo aviltar o outro que não tem nenhuma? Isso é verdade, mas tem 20 anos. Quando os cabelos lhe encanecerem, também ele terá riquezas e títulos, honras e renome. Mas tem 20 anos, cabelos negros, alma de poeta, coração de ouro e algibeira vazia. E o pai insulta esta mocidade, despreza a hombridade do pobre que ambicionava 2 amores, a Polónia e eu. Esperarei para esposar Vladimir, mas quanto à mulher de Radziwill, nunca, nunca. Não há caso algum que me faça aceitá-lo. Contra as sugestões da ambição, o meu amor me defenderá. É isso que eu chamo fraqueza de obediência. Olhe que está insultando o poder paternal. E o pai abusando. Wanda! Deixe-me falar, meu pai. Há lances em que tudo se diz e confessa. Sou honesta e leal. Se me revolto, seja-lhe isto prova da minha franqueza e lealdade. Não sei mentir, nem quero sabê-lo. Pouco importa que meu pai me queira ensinar a fingir. Eu vou convencê-lo. Uma noite, num baile onde o pai me levava muitas vezes, vi Vladimir. Encontraram-se nossas vistas e contemplámo-nos em silêncio, porque tudo estava dito nos olhares. Um lance de olhos, um relâmpago, uma flama divina, é o mundo, é o céu, é tudo. Ele amava-me e eu a ele. Ocultei-lhe o meu pai. Não. O pai, esperando triunfar do sentimento que lhe pareceu pueril,
Sorriu-se, e não obstante, o amor venceu a sua lógica de ferro. Levou-me ao turbilhão dos prazeres que poderiam exaltar uma cabeça mais fraca do que a minha. Mas eu tinha um coração que defendia o cérebro. Requestou-me o conde Radziwiłł com aprovação sua. Cuidava meu pai que o amor tinha a mesma significação proferido por todos os lábios. Pensou que o pobre moço, habitando um sótão, não duraria muito na minha memória, logo que esse conde me oferecesse palácios, castelos e riquezas imensas. Bem sabe que se iludiu. O pai aconselha-me indignidades e arrasta-me a um abismo quando me induz a contrair uma aliança que me repugna e assombra. O conde é velho, hediondo e triste. Há de ser forçosamente cioso. Não posso amá-lo, nem o amaria nunca. E, contudo, quem quer atirar-me aos braços dele é meu pai. E não me pergunta se o pensamento do outro, tão belo e adorável, me não seguirá ao palácio desse velho. Eu lhe juro que seguiria. Quando o conde me dissesse amo-te, eu fecharia os olhos para imaginar que era a voz de Vladimir que me dizia. Eu amaria o querido da minha mocidade na proporção da repugnância que tivesse pelo marido imposto violentamente como um flagelo. E um dia, se o acaso, a fatalidade, a vontade, que sei eu, me colocasse em frente de Vladimir, eu me engolfaria na paixão como num abismo. Havia de amá-lo à medida das torturas que por amor dele houvesse sofrido. Vingar-me-ia da velhice do esposo no calor juvenil do amante. Se não pude desfolhar-lhe no seio a coroa de esposa, dar-lhe-ia todas as virgindades da minha alma, florescidas a um raio dos seus olhos. Os casamentos semelhantes a este que o pai me aconselha são o primeiro passo para o adultério. Mas eu não sou daquelas que o premeditam. A mentira horroriza-me. Se eu casar com outro homem, hei de fatalmente traí-lo. O coração é vingativo. O coração detesta o juízo, rompe os obstáculos. O jugo fomenta desejos de quebrar a fronte, mas não de a curvar. Compete-me a mim dizer-lhe isto? Nem pensá-lo devia. São palavras que me queimam os lábios como lufadas ardentes de tempestade. Quero ficar o que sou. Não me aconselho o precipício casando-me com Radziwiłł. Não pense em tal. Os beijos dele far-me-iam morrer de vergonha e tédio. O ódio ao marido impele para o amante. Não queira que a sua filha se degrade. A sua educação será bastante a defendê-la. Não é. Fraco estorvo é a modéstia contra a violência do amor. Que monta que a boca se cale quando falam os olhos? Que importa que os olhos se baixem se o coração palpita? Juro-lhe que serei indigna esposa se o conde for meu marido. O juiz passeava agitadamente na sala. Empalidecia-lhe a face, fulminavam-lhe ameaças os olhos. Não falava, mas a violência dos trejeitos dizia mais que longos discursos. Wanda compreendia que a sua sorte ia ser decidida imutavelmente. E com os braços cruzados, encostada à parede, imóvel como estátua, esperava resignada a condenação. Finalmente o pai arremeteu para ela e bradou, vibrante de cólera. Tudo o que aí disse é uma loucura. Pois seja, estou louca. Os mentecaptos encarceram-se. Pois encarcer-me. Recusa casar com o conde? Recuso. Obstina-se na sua paixão por Vladimir? Sou inalterável. Disse aí há pouco que nem juiz, nem verdugo de tortura podem arrancar um sentimento d'alma. Confessou que seria adúltera se casasse com um homem que não seja o da sua paixão. Serei adúltera. Nesse caso, será adúltera para com Deus, porque amanhã de madrugada entra num convento. Falta-me a vocação religiosa, meu pai.
Bem sei. É um cárcere disfarçado a que me condena, voluntário quanto à sua duração. De que depende? Do seu consentimento a casar com o conde. Tenho a optar entre a desgraça e a infâmia, entre a obediência e a rebelião. Meu pai sabe, replicou Wanda após uma curta pausa, o que são as casas-matas na Rússia. Conhece os padecimentos das galés da Sibéria. Leu, nos livros históricos e nas memórias dos carrascos, as descrições dos suplícios de outro tempo. Sondou os mistérios da Inquisição. E como legista e viajante, sabe o que é o capacete do silêncio e o beijo da Virgem e outros refinamentos de crueldade. Sei. Sabe o que é um convento? E ela disse isto com um tremor de voz que retransiu o juiz. Todavia, como ele se não queria deixar vencer na luta, respondeu: um convento é uma casa cercada de muro tão alto que os amantes não vingam transpô-lo, tão espesso que as suas lamúrias e estribilhos de guitarras não o penetram. O convento é a mansão de paz e sossego. Há aí um silêncio que refrigera as almas abrasadas. A presença das virgens do Senhor faz corar de pejo as donzelas amoriscadas. O cantar dos salmos, a vida frugal, a insolação desses oásis perdidos no deserto humano, para que nalguma parte se conserve a celestial pureza, o fervor divino, enfim, exercem poderes que lentamente acalmam, inefavelmente consolativos. Lá, os corações irritados dulcificam-se, as frontes incendidas esfriam, as mãos nervosas ajuntam-se suplicantes e os lábios, que vociferavam palavras rebeldes, balbuciam confissões humildes. Quem lá entra de fronte soberba e alma tempestuosa de paixões, sai ao fim resignada ao viver qual ele é neste mundo, desprendida de quimeras, digna da vista de Deus e da ternura de um pai. E Wanda redarguiu placidamente. A sua definição não me convence, pai. Cedo à força e vou para o convento. Prefiro uma cela álgida, penitência, mortificação, tudo a um palácio esplêndido, ao marido execrado. Mas meu pai vê os conventos através de ilusão estranha. É certo que reina lá o silêncio, mas quem sabe de que lágrimas ele se faz? O muro é espesso e ninguém o devassa. Quem lhe disse a profundeza das celas e dos cárceres? Eu creio que há aí o sepulcro em vida. O juiz Zolpki baixou a fronte, absorto em penoso sentir. Estremeceu, correu a mão pela testa e disse com um rumor quase ininteligível de voz: aí sossega-se, eu te afirmo, Wanda. Meninas formosas e amantes como tu lá viveram e nunca desejaram de lá sair, meu pai. A tal pergunta, acentuada amorosamente, o juiz não respondeu. Vibrou aos olhos da filha um olhar escrutador, como quem sonda o alcance das palavras. Mas o gesto de Wanda denunciou apenas dor enorme e o que quer que fosse heroico. Recusando esposar o conde Radziwill, Wanda conformava-se ao existir das torturas lentas, imolava-se ao amor sincero, palpitante, ao amor que a si somente se contempla e a si somente se está sempre devorando. Era paixão que a ensoberbecia e amparava. Tão tímida no mais, era espantosa de ver-se arrostar com a força da ternura as iras do pai e subpor à sua paixão as mesquinhas considerações do juiz. Esperava, mas o magistrado, em cuja alma Wanda, sem o cogitar, emborrascara um escarcéu de lembranças pungentes, nem parecia pensar nela. Wanda tornou com amargura.
Meu pai teve em sua vida terríveis missões a cumprir. Muitos réus compareceram em sua presença para darem conta de assassínios, roubos e infâmias. Creio que nunca infligiu castigo aos inocentes. Aqui estou eu para que me julgue. Não tenho quem me defenda. Minha mãe é morta. Morreu pedindo-lhe que me fizesse feliz. Condene-me, sentencei-me à tortura lenta do mosteiro. Estou tranquila, resignada, pronta. Estará lá até ao dia em que resolver casar com o conde. Nunca de lá sairei. Ir-me-ei definhando debaixo do véu. Em silêncio me irei matando. As macerações me irão dilacerando lentamente o corpo. Bem, quando vou? Amanhã, cedo. Não quer que eu vá já? Aproveita a noite para refletir. As minhas noites quero-as lá todas. Que convento escolhe, Wanda? O mais austero. Com que, então, o mais austero deve ser o mais santo e perfeito. Ouço falar muito das carmelitas descalças. Vou para lá, se consente. Não, exclamou Zolpki. Para aí não. Aí não se pensa, sofre-se. Se o pai me quisesse feliz, não me enviava a claustro nenhum, que basta a palavra para me atormentar. Consinto em viver nesta casa sozinha, segregada de tudo, fechada, sem ver ninguém, sem receber ninguém. Acha que seria conceder-me muito? Pois como queira. Mas ao menos, se me proíbe viver, não me tire a possibilidade de morrer. O juiz não pôde encarar a filha quando respondeu secamente: Pode entrar hoje mesmo no Carmelo. A menina saudou profundamente o pai e saiu. Quando ela transpunha o limiar da porta, o escudeiro do pai entrava no gabinete com uma bandeja de prata. Nesta bandeja trazia uma carta lacrada de preto. O sinete era sinistro, um crescente sobre fundo de prata e uma cabeça de morto sobranceira ao crescente. O juiz reparou na carta, mandou sair o criado e hesitou antes de quebrar o lacre. Todos temos experimentado momentos de turbação perplexa durante os quais nos parece que em nossa vida arfa um vulcão de imprevistas desgraças. Como que perscrutamos ali o destino, vemo-lo, palpamo-lo. Se pudéssemos, cerraríamos os olhos à orela de golfão. Mas não há vencer o abismo, é forçoso que nos despenhemos. Zolpki rasgou o subscrito e procurou a assinatura de quem escrevera a carta. Não a tinha. Carta anónima, disse ele com desprezo. Ia rasgá-la e queimá-la, mas susteve-se e refletiu. Um particular não deixaria de a ler, e o juiz tem talvez necessidade de saber o que está aqui. Leu algumas linhas, pôs a carta na mesa e ficou opresso por violenta dor, a ponto de turbar-se-lhe a vista, tremerem-lhe as mãos e porejar-lhe o suor à fronte. Oh! Exclamou ele. Não é. Não pode ser isto. Zombam da minha credulidade como juiz e torturam-me o coração como homem. Como? Após 20 anos de silêncio. 20 anos! Não de esquecimento, mas de paz. Há quem atire este nome contra o meu coração. A mim, pai de famílias. Há aí quem recorde a memória da grande paixão da minha mocidade. Por quê? Com que fim? Que significação tem isto? Será Vladimir que emprega tal expediente para impedir que eu recolha minha filha ao convento? Que miserável fraude! Talvez que Wanda o prevenisse e lhe dissesse, mas ela nada sabe. Quem ousaria contar-lhe a primeira inclinação de seu pai? Minha própria mulher nunca o desconfiou. Tenho, pois, algum feroz inimigo que bate em meu velho coração a ver se lhe tira sangue e lágrimas? Pois bem, seja assim. Eis-me sofrendo. Não há remexer impunemente em tais cinzas sem que os dedos se queimem nas mal extintas brasas.
Tem este nome para mim as vibrações de uma harmonia, o arquejar de um soluço. Amei-a e ela amou-me. Por não ser infiel ao seu amor, antes quis a lenta morte e não a vida que outras mulheres invejariam. Oh, amiga, tantos anos adorada e tão longo tempo chorada, eu nunca pude esquecer-te. Quem poderia escrever esta carta? Quem conhece ou recorda a antiga história dos nossos amores infantis? Apenas duas testemunhas, dois amigos, que podem cada dia falar da minha primeira noiva. Quem escreveu isto conhece o presente, mas o passado não. Não invoca reminiscências amorosas. Dirige-se à minha justiça de magistrado. Não me diz, recorda-te. Exclama, vinga, salva uma desditosa, cuja miséria todos ignoram, exceto eu. Se todavia o que esta carta diz fosse verdade, quem sabe? Eu atribuí à malquerença as sombrias notícias que me davam a tal respeito. Não podia crer. Figurava-se-me que tais infâmias se perdiam na escuridão da Idade Média. Mas se o século caminha, os mosteiros são imóveis. Há entes que não marcham nunca, são mortos. E que aconteça isto em Cracóvia, no século XIX, em plena civilização, é impossível. O magistrado retomou a carta e seguiu a leitura interrompida. Ao passo que ia lendo, luz terrível lhe escaldava os olhos e, quando a terminou, rompeu nestes brados desvairados. Isto é assim! Existe o crime! Dura a atrocidade há 20 anos! Há 20 anos que tão perto de mim agoniza a mulher que amei e ninguém me revelou o seu martírio quando eu a julgava no repouso do céu, quando os seus gritos desesperados em vão me chamavam a socorrê-la. Hei de salvá-la. Eu decifrarei este espantoso enigma. O juiz vingará a mártir e ai daquelas que torturaram a mulher que amei. Zolbki atirou-se a um sofá e aí ficou com a face apertada nas mãos. O rodar de uma carruagem que se afastava revocou-o subitamente à realidade. Chamando um criado, ordenou-lhe com voz vibrante de viva angústia: Dizes a minha filha que venha aqui já. Meu amo não ignora que a menina partiu? Partiu? Já? E a menina mandou ao cocheiro que a conduzisse ao convento das Carmelitas Descalças. Corre atrás da sege, ou vai antes buscar uma, que irei eu mesmo. A senhora já vai muito longe. Meu amo não iria a tempo e acharia fechadas as portas, que não se abrem a ninguém. É certo, balbuciou o juiz. Daqui a algumas horas pode Vossa Excelência procurar a menina. Zolbki apertou a fronte convulsamente, exclamando: Esperar! É impossível esperar! Vossa Excelência tem ordens que me dar? Perguntou o criado. Não, retira-te. O magistrado a sós parecia presa de imensa dor. Passeava, retinha-se, vociferava rugidos inarticulados, chamava a filha e proferia o nome de outra mulher. Eis aqui onde eu mandei minha filha, murmurava ele. O que eu ia fazer de Wanda, daquela adorável criança, tão somente criminosa por amar um homem pobre. Se a outra, a nobre mártir, me não preferisse a tudo, estaria ela naquele antecipado túmulo. Ah, como as horas se arrastam lentas! Quando será dia? Receio que estas palpitações de coração me matem antes de ter feito justiça. Quanta razão não tinha contra mim a pobre menina, espantada de que eu a encerrasse num claustro. Esta denúncia fatal e abençoada salvará duas vítimas ao mesmo tempo. Zolbki retomou a carta e leu-a em voz alta. Continha isto. Senhor, venho revelar, denunciar a um dos mais íntegros magistrados de Cracóvia um facto de sequestração odiosa que dura há 20 anos.
Uma religiosa carmelita, Bárbara Ubrick, entrada no convento em 1841, está, desde 1848, fechada não em um cubículo, nem sequer num cárcere, mas num antro infecto, onde não entra ar nem luz. Que crime tem Bárbara Ubrick? Ninguém sabe. Só eu talvez conheço o monstruoso facto e, em nome da justiça e da humanidade, lhe rogo que socorra uma desgraçada que já não espera auxílio dos homens e que talvez já perdesse também a confiança em Deus. Ao terminar a carta, Zolpke ajoelhara, colando os lábios sobre o nome de Bárbara, e clamava. Foi por mim que ela tanto há padecido e se perdeu. Se necessário for alarmar toda a cidade e derribar pedra a pedra esse convento infame e atirar à face da soberania espiritual do Papa o crime perpetrado em nome da religião da paz, hei de vencer. Entrarei em nome da lei nos claustros e arrancarei das prisões misteriosas as vítimas que lá gemem. O nome de Bárbara soará na Europa como invocação a um castigo justo e dirá a todas e a todos que a lei tem direito de fiscalizar essas mansões aferrolhadas pelo arbítrio, e o martírio de uma só talvez que salve milhares de vítimas. E o tempo arrastava-se com desesperador vagar. Repontou enfim o dia. Zolpke, antecipando-se à hora das visitas e das ocupações, devorado de angustiosos sobressaltos, saiu e correu à casa do comissário Panza. Fim do capítulo 1.